Batismo. O que significa batismo? Qual a fórmula do batismo? Qual a forma em que devemos realizar o batismo? E ainda, por que nós não batizamos crianças? E qual a necessidade de batizar-se? Essas são as questões que abordaremos na aula de hoje, em mais um vídeo dos seus primeiros passos. Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dos seus primeiros passos. E na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre batismo. Batismo não é uma exclusividade do cristianismo. Várias religiões do mundo praticam o ato de batizar-se como um rito de iniciação. Porém, exclusivamente no cristianismo, ela marca a aceitação ou a iniciação do cristão no corpo de Cristo. Jesus ele valorizou muito o batismo. Aos 30 anos, Jesus ele batizou-se com seu primo João Batista no Rio Jordão, e ele fala lá em Marcos 16:16, dando ênfase ao batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Então veja que Jesus ele deu muita importância a esse ato, a essa ação de batizar-se. E desmistificando um pouco sobre essa questão, muitos entendem que o batismo nasceu com João Batista, né? Pois vemos um relato mais detalhado dessa ação no Novo Testamento. Porém, o batismo ele remonta a 1500 anos antes dos relatos de João Batista. Quando a gente vê lá, por exemplo, no livro de Êxodo, no capítulo 19, versículos 10, 11 e 12, o contexto ali, quando Deus ordena a Moisés para que prepare o povo para encontrar-se com ele no Monte Sinai, o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todo o povo. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Então veja que o ato de lavar as vestes, a ação da água, esteve sempre envolvido com a purificação do povo. O elemento água sempre esteve envolvido na questão de purificar o corpo, de deixar o povo preparado para encontrar-se com Deus. No Novo Testamento, nós vemos que não era um ato estranho aquilo que João Batista estava fazendo, que era batizar o povo no Rio Jordão. Então, nós vamos para o primeiro ponto da lição de hoje, que é o significado do batismo. E o batismo ele traz alguns significados para nós. Dentre eles está a renovação da alma, o arrependimento e abandono dos pecados, o início de uma vida de fé, o sepultamento do velho homem, a morte para o mundo e a ressurreição para uma nova vida. Então veja que são aspectos que representam muito bem o ato de batizar-se, o ato de mergulhar e levantar-se. Ou seja, você está morrendo para o mundo, você está ressurgindo para uma vida nova com Cristo. E as águas são justamente esse elemento usado por Deus para simbolizar a ação do Espírito Santo dentro de você, a ação que o Espírito fez dentro de você. Então o batismo, ele nada mais é do que um ato público daquilo que o Espírito Santo fez na sua vida, daquilo que o Espírito Santo fez dentro de você. E nós vamos para as formas do batismo. O batismo não se enquadra apenas no ato de imersão. Nós também encontramos o batismo como afusão e aspersão. O ato de afusão, ele é o derramamento de água sobre a cabeça. E o ato de aspersão é o ato de borrifar ou respigar a água na cabeça da pessoa. A maioria das igrejas protestantes, nós entendemos que a forma que a Bíblia melhor nos ensina sobre o batismo é a forma de imersão. Por quê? Justamente pela própria raiz da palavra. Batismo, quando a gente vai para o dicionário Strong, nós encontramos o seguinte, que o batismo vem da palavra grega baptizo, que significa mergulhar repentinamente, imergir, submergir, ainda limpar, mergulhando ou submergindo, lavar, tornar limpo com água, lavar-se, tomar banho. Então veja que a própria raiz da palavra batismo ela nos indica, ela nos induz
há um ato de mergulhar, há um ato de submergir. Então, essa é a forma ideal que a Bíblia nos orienta a como batizar-se. Claro, nós não repudiamos nenhum outro tipo de batismo, seja por afusão, seja por aspersão, pois entendemos que o batismo ele é um simbolismo daquilo que o Espírito Santo fez na nossa vida. Mas entendemos que a forma mais aproximada do batismo é imersão, por mergulho em si. E nós vemos aqui por que a Presbiteriana Renovada ela batiza por imersão, pelos seguintes fatos. Primeiramente, esse que já falei para vocês, a própria raiz da palavra, ela nos indica, ela nos induz ao ato de mergulhar. Também porque João Batista, ele batizava por imersão no Rio Jordão, porque Jesus ele foi batizado por imersão aos 30 anos de idade. Os judeus batizavam por imersão e a igreja primitiva batizava por imersão. Fica bastante claro para nós, então, que o ato mais próximo de batizar-se é por imersão. O ponto 3, a fórmula do batismo. Jesus disse para nós, em Mateus 28:19, porquanto ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, esta é a fórmula batismal, sempre batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque é a Trindade, é a fórmula de Deus. Deus ele é trino, Deus ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Então, quando nós batizamos uma pessoa, quando nós inserimos essa pessoa no corpo de Cristo, essa pessoa ela tem que ser inserida em nome da Trindade, em nome do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Didaquê, que era um documento escrito no primeiro século pelos pais apostólicos, ela nos ratifica a fórmula batismal de uma forma singular. Ela vai dizer o seguinte para nós. Acerca do batismo, batizai deste modo, havendo previamente dito todas estas coisas. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em água viva. Então, a própria Didaquê, que é um documento antiquíssimo, documento da igreja primitiva, ela nos assegura essa fórmula batismal. Pai, Filho e Espírito Santo. Por que nós não batizamos crianças? Nós não batizamos crianças pelo fato de entendermos que o batismo, ele segue pelo menos 2 princípios básicos. Primeiramente, para aquele que crê. Então, o batismo ele deve ser efetivado primeiramente para a pessoa que crê. A criança ela ainda não tem nenhum entendimento do significado de fé e do batismo. Ela não tem consciência do que está fazendo. Ainda não está vivendo a idade da razão. Então, entendemos que não é apropriado ou não é indicado batizarmos uma criança que ainda não tem entendimento daquilo que está fazendo ou do real significado do batismo. O segundo motivo pelo qual nós não batizamos crianças é justamente pela ordem que foi dada a Jesus. Primeiro, crê. Depois é batizado. A gente não batiza primeiro para depois a pessoa crer. Observe bem, a ordem dos fatos não é primeiro ser batizado e depois crer, mas crer e depois ser batizado. É necessário que a fé exista antes do batismo. Então, primeiro é necessário que seja manifesta a fé na pessoa, a fé salvadora, para que ela creia em Jesus como seu Salvador e logo após ela é batizada. Voltando, como é que a gente pode identificar uma fé salvadora ou uma fé que crê em Jesus Cristo como Salvador em uma criança? Isso não é possível. Porém, é necessário crer primeiro e depois ser batizado. Esta é a ordem correta. Portanto, só quem crê pode ser batizado. A decisão do batismo precisa ser pessoal. Cada pessoa prestará conta de si mesmo diante de Deus, como nós vemos lá em Romanos 14:10. Então a salvação ela é independente. Cada pessoa prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então o batismo não pode ser encarado como uma via de salvação. O batismo em si não salva. O que salva é a fé em Cristo Jesus. Porém,
Nós não devemos batizar uma criança entendendo que ali estamos salvando a alma dela. Isso é incompatível com a doutrina bíblica. A salvação, ela é um ato daquilo que Jesus fez dentro do ser humano. É uma demonstração pública da transformação de vida. E por último, ponto 5, nós temos a necessidade do batismo. Toda pessoa convertida a Jesus deve submeter-se ao batismo como prova pública de que é uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Vejam, o batismo não é um pedido de Jesus. O batismo é uma ordem. Faz parte dos dois sacramentos, das duas ordens explícitas de Jesus. O batismo e a ceia. Então, não é um ato opcional, não é um ato facultativo. O batismo, ele é uma ordenança de Jesus. Quem crê e for batizado. Era tradição, era costume na igreja primitiva, assim que uma pessoa se convertia, ela era automaticamente batizada, porque ela estava demonstrando ali publicamente num ato de arrependimento que se tornou uma nova criatura. O batismo não é apenas um ritual, ele tem um significado singular. É o sinal visível do compromisso que estamos assumindo com Deus diante dos homens. Que esta palavra possa estar fixa no seu coração, que esse seu entendimento sobre o batismo possa ter sido esclarecido e expandido na aula de hoje. E você, já é batizado? O que é que lhe impede de ser batizado? Deixa aqui nos comentários, deixa seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam ser tão abençoadas quanto você foi. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.